Então, o lance é assim: se usa povos indígenas e povos originários, né? Não se usa índios, a palavra índios. Mas isso aí é um termo que se usa no futebol há décadas, há muitas décadas, que significa que é relacionado àqueles filmes de faroeste, quando tem os indígenas e os cavaleiros que eles vão. Que os indígenas, na realidade, atacam sem organização. Só atacam, só atacam. É isso que significa. Isso aí eu já ouvi 300 vezes. 300 vezes na minha vida. Mais, né? Porque eu joguei futebol por 13 anos, muitas vezes. Só que hoje em dia, as pessoas têm que se policiar. Você tem que realmente organizar a sua cabeça hoje para conseguir colocar os termos certos, né? Se você vacilar, você sai falando uma coisa dessa mesmo e tantas outras coisas que existem que as pessoas falam naturalmente, né? Palavras que o significado é racista, que antigamente ninguém percebia e é racista, e tem muita gente que continua usando, até em televisão, até escrito. Eu leio, já peguei várias vezes essa palavra sendo colocada em algumas frases que ela é altamente racista, né? Então eu só queria deixar claro o seguinte: ele errou, ele pediu desculpa, ele percebeu, né? Isso é legal, ter errado. Segunda coisa, é uma frase habitual do futebol há décadas. E se você não se policiar, você vai falar a toda hora. Quando você quiser dar um exemplo que o seu time não só ataca, ele é organizado, ele ataca, volta, defende. Se você vacilar, você vai usar essa frase que o Abel usou. Porque é desse jeito. Não é só questão de ser que os povos indígenas são desorganizados. Não tem nada a ver com os povos indígenas do Brasil. Tem a ver com os filmes mesmo faroestes americanos. Os indígenas atacam os cavaleiros sem se organizar, sem se defender, só atacam, né? Aí são mortos e tal. Vem daí esse termo de só atacar, que nem índio, que ele quis dizer, né? Então tem que se policiar, porque essa frase sai com muita facilidade em tantas outras. E em relação a isso, cara, é uma coisa que ele errou, é uma coisa que ele reconheceu, uma coisa que tem que se policiar, não é uma coisa que eu tenho certeza que ele falou que é uma coisa usual dele. Se ele não tivesse dando uma entrevista coletiva, se ele estivesse conversando no sofá da casa dele, talvez não saísse daquela maneira, né? Após um jogo, ele está querendo mostrar alguma coisa, ele errou na frase que provavelmente nunca mais vai usar dessa maneira. Mas não é só ele. Muita gente tem que prestar atenção, porque saem frases muito piores que essa. Muito piores que essa. E ofensivas E aí, mesmo. Ofensivas mesmo. e é assim que se aprende, eu acho. Eu acho que é assim que se Claro. aprende. A gente realmente. Quando você reconhece, você aprende. Quando você reconhece, É, você aprende. Agora, quando você finge que você faz de morto e passa batido, aí você não aprendeu nada, porque você não vê o sim, erro que você sim. cometeu. Alicia, você escreveu sobre o tema hoje. Escrevi, Júlio, e eu acho que, assim, me surpreende muito que uma pessoa que tenha sido vítima de tantos ataques xenofóbicos desde que chegou ao Brasil, inclusive chamando de colonizador, esse tipo de coisa, não tenha um pouco mais de atenção. E, assim, o que foi muito ruim foi a primeira desculpa. O primeiro pedido de desculpas veio ainda ontem, através da assessoria do clube, com aquele famoso, as pessoas me conhecem, sabem meu caráter, não foi minha intenção, e essa é uma expressão comum, como se o fato dela ser comum, né, fizesse com que não fosse um erro, né, mitigasse esse erro de alguma forma. E aí hoje, finalmente, quase 2 da tarde, veio a desculpa que é a desculpa que se espera, que é a desculpa que reconhece e entende o problema, né? Porque tô com ocasião, não basta você pedir desculpas, você precisa mostrar que você compreendeu por que essa expressão é errada. Porque por mais que ela tenha uma origem dentro do universo do futebol, o que ela reforça, que é o que a maioria das expressões preconceituosas reforçam, é a ideia de que há uma conotação negativa. É uma ideia de que aquele grupo de pessoas é inferior como pessoas. Nós somos organizados, eles não são. É isso que esse tipo de mensagem transmite e reforça. Então, é muito importante que, assim como está no comunicado, a gente trabalhe essa ideia de que palavras têm muito poder. Palavras têm muito poder e o fato de serem expressões comumente usadas não desculpam, né, a sua utilização. E uma pessoa como Abel tem, ou deveria ter, esse tipo de letramento, inclusive pelo fato de ele próprio já ter sido vítima várias vezes.
Então, palavras têm poder, sim, e desculpas têm poder também, quando elas são bem feitas, como a de hoje foi. Então, eu acho importante reconhecer, né, quando a desculpa é bem feita, para a gente não ficar só criticando, e esperar que esse tipo de coisa não se repita nem nas falas do Abel e nem continue sendo reproduzida. Porque muito do que a gente ouve nesse meio, nas arquibancadas, às vezes até nos programas de televisão, são muitos comentários racistas, misóginos, homofóbicos, que, à guisa de serem muito comuns e terem alguma origem histórica no futebol, são meio que autorizados. E aí a gente vai perpetuando uma coisa que é muito nociva, muito nociva. Então, assim, a fala do Abel ontem foi muito, muito errada. Assim como foram as primeiras desculpas, mas aí alguém deve ter chamado de lado, explicado, ele entendeu e fez um comunicado que aí sim, né, tá à altura do treinador que ele é, à altura da posição que ele ocupa, e espero que pare de usar, né, gente? Até porque, assim, por mais que tenha origem nos filmes, como o Casão citou, usar povos indígenas como exemplo de desorganização é muita ignorância, muita ignorância. Sim. Então, eu espero que essa lição seja aprendida não só pelo Abel, mas por todo mundo que está em volta, né? Porque muita gente repete essas coisas e passa pano e acha que está tudo bem, porque é coisa do futebol e não é, né? Precisa parar com isso de uma vez por todas. Até porque, Júlio, só uma coisinha, até porque eles são muito organizados. Eles são muito organizados. Muitas vezes mais do que a gente. Porque eu já fiquei em aldeia indígena, sou ligado aos povos indígenas, já fiquei em terras krenaques, já fiquei em Minas Gerais também, numa aldeia, e eles são muito organizados. Tem a escola, hora do lazer, hora da cultura indígena, hora da cultura do próprio povo. É tudo organizado, é tudo certinho. Não tem nada de desorganizado nas aldeias indígenas aqui no Brasil. Não tem nada desorganizado, muito pelo contrário. A gente tinha que aprender com eles como eles se organizam sem ter conflito. Acho que claramente a referência, você matou a charada, Casão, referência àquelas imagens de guerra, né, do faroeste. Sim. A referência não é aos povos indígenas de hoje em dia. Também são preconceituosas, né, Júlio? Ô, Júlio, são preconceituosas, são representações. Bastante, os filmes de faroeste são representações muito preconceituosas, feitas por homens brancos, do que eram os povos indígenas americanos, né? Então vale ressaltar isso também. Você sabe como é que chamava esses filmes quando eu era criança? Filme de morrer índio. Era isso que chamava, porque aqueles índios vinham todos contra o Forte Apache e a cavalaria lá de cima, pau, e depois saía com os cavalos e acabava com coisa. É uma cultura americana de extermínio dos seus próprios índios, né? Eu acho até engraçado alguns povos, às vezes, reclamarem, né? Que o Brasil esquece o que eles fizeram com os índios deles, né? Os Estados Unidos simplesmente acabou. Na verdade, aqui foi bem pouco perto de outros lugares, né? Assim, perto da América Hispânica e dos Estados Unidos. Né? Exatamente. Mas é daí que vem mesmo. Bom, o Casão está coberto de razão. Renato, já vamos juntar os assuntos, porque tivemos a frase infeliz do Abel e o pedido de desculpas hoje, mas tivemos um outro técnico que gerou muita polêmica ontem, mais, né, polêmica, porque é algo mais corriqueiro até do futebol brasileiro, que é técnico reclamando de arbitragem, mas ontem, e aliás tem bastante gente no nosso chat comentando, né, passa pano para esse, passa pano para aquele, eu nem entendi ainda para quem que a gente está passando pano ainda, viu, chat? Acalmem-se, meninos, mas o Zubeldia ontem deu um chilique daqueles, né, Renato, assim, passou, no meu ponto de vista, passou no ponto, mas eu queria ouvir o teu. Compreensível a irritação do Zubeldia, que entendeu que seu time foi prejudicado pela arbitragem, principalmente ali no gol do Paulinho. É um escândalo aquele gol ter sido validado. É um escândalo. Você acha um escândalo? Na hora ali, você conseguiu ver, não, na hora? Eu vi 10 Como é que o VAR não viu? Não, o juiz não. Mas vem cá, as imagens do VAR são aquelas porcarias que passaram pra gente? Eu acho, viu? Então a Arena MRV não tem pontos de colocação de câmera.
Porque não é possível que sejam aquelas porcarias que a gente viu hoje. Vamos ver o vídeo do VAR? Porque o vídeo do VAR... Agora, o vídeo do VAR só mostra uma coisa, que eles viram. Mesmo nas porcarias, mesmo nas imagens de porcaria, você sente que a bola resvala na mão do Paulinho, cara. Nada disso justifica o ataque monstruoso de pelancas que o Zubeldia teve. Isso é outra coisa. São dois assuntos que, embora interligados, têm que ser analisados separadamente. Para mim, o gol foi ilegal. Aliás, para mim e para a grande maioria dos árbitros. Eu estava vendo uma matéria agora, quase todos eles dizendo, não, tocou na mão, a regra é clara. Mas isso não justifica o Zubeldia quase pular no pescoço de um repórter, se levantar, fazer um ataque. Aí ele está realmente extrapolando e não se justifica. Mas que o gol foi regular, foi. Vamos ver o vídeo do VAR e ouvir a conversa, porque aí a gente vai saber exatamente o que eles viram. Vamos lá. Disputa, e a disputa é normal. Ok. Ao vivo. Troca de posse foi com disputa. Ok. Temos uma troca de posse com disputa. Tudo legal! Vem de trás, pode seguir Possível impedimento. Esse Ok. toque, A gente toque tem de mão, depois um ok? possível... Primeira coisa é isso. Aqui tá habilitado, tá? Ok. Deixa eu seguir. Vai, Para, entender aí. me dá uma de frente. Vê se E tem um possível toque no invertida braço. depois, pra possível Não, no não, braço. E depois a gente tem um Checando app, o gol. tá? Isso, Ok. Aí. acontece. Aí. Ok? Para nesse momento, vamos girar Possível câmeras. toque no braço. Diagonal. Aqui, ó, Bota vê na talvez. 8A. Deixa um pouquinho mais longo, tá? Aí, é o corpo. Aqui, Diagonal diagonal A A. também. Tem fã? Tem fã? Deixa seguir pra ver como é que ela vai Ok, passar. vou fazer o looping devagar, Loop- tá? Isso. Ela muda Vou até fazer um de frame à visão, Como é que tá a rede? trajetória. Rede. Para. A rede tá... A inglesa. Não. Inglesa. Olha aí. A inglesa. Marcelo, alguma narrativa, Inglesa é a Marcelo? melhor. A bola vai na barriga e vai descer, tá? A inglesa comprova que ela desce. Ó, loop. Para, Eu acho que- deixa no loop e vamos girar as câmeras, tá? Ok. 8A. Goal line. Pode ser, tá Vamos lá. chegando. 16:50. Vê se tem um Não possível esquece de toque dar o no zoom. braço. Tá? Depois a gente tem que checar o app, hein? Tem checagem, Ok. Só tá aguardando, tá? tem checagem. temos- Se bater Não na aguarda, bola, tá, vai no Marcelo? lado. Tá A 16. gente tá Ao checando esse contrário, possível né? toque, tá, Marcelo? Agora. Ela não vai... Aqui, ó. Para no momento do contato. Para Ok. nesse momento do contato. Ok. Agora a 8A vai comprovar que não tá tocando no braço dele. A gente viu ela, tá? Tá? Ó, ela passa e desce. Ela desce da direção do braço. Quer dividir Não divide a a tela? tela naquele momento. O Vamos lance é dividir. fino, tá, Marcelo? Você tá me ouvindo? É o Diogo. Ok. Goal line. Aguarda, tá? Goal line e a 2. Isso. Ok. Abri aqui, Isso. hein? Tá Isso. dividido. Isso. Ok. Ela comprova que ela toca no corpo e desce. Pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato com o braço. A gente precisa checar o app, o início da fase de Ok. ataque. Volta. Renato, quero te Primeiro, ouvir, É uma mas esculhambação. É uma esculhambação. eu vou VAR. perdoar o Uma VAR. esculhambação. Para mim é muito O difícil cara- ver esse toque. Não, para mim o toque é claro. Agora, o que mais me irrita são os berros do juiz enquanto os caras estão analisando lá. É uma coisa bizarra, gente. Bizarra. Mas porque Parece os jogadores estão em volta, enchendo o saco. Pô, mas então fecha o microfone do juiz, pô. Parece um bando de maluco. Parece um bando de maluco discutindo, sabe? 3 caras lá tentando ver, e o cara, olha, pra mim não bateu, olha, pra quê? Daqui a pouco entra a voz de um jogador. É uma coisa horrorosa, gente. Nosso VAR. Agora, não me conformo. Não me conformo que a qualidade das imagens seja essa. Se esse lance fosse no Maracanã, ou se fosse no Morumbis, ou se fosse na Aliança, ou se fosse na Neoquímica Arena, você teria uma visão 1000 vezes melhor. Mas, para mim, a bola desvia no braço. Basta relar no braço que tem que anular. Entendeu? Isso é que eu acho. Eu acho que a bola desviou. A sinceramente. câmera de trás do alto, que dá um azar ali, né? Que é a câmera que está embaixo, que está dentro do gol, o goleiro está bem na frente, né? O goleiro está bem na frente dessa imagem por baixo. A câmera que está atrás, eu acho que confunde todo mundo, porque realmente dá a impressão que bateu só na barriga. E aí, a impressão que eu tenho, Alicia Casão, é que o VAR, os árbitros, o cara que está lá no vídeo, entendeu que não foi, e aí ele vai querendo confirmar a opinião dele com as outras imagens, em vez de estar aberto a talvez não tenha sido assim. Mas eu admito que tocou no braço, mas eu acho super difícil. E para tomar essa decisão na hora ali, eu não acho tão simples assim. Ah, Júlio, eu acho que tem um ponto que é grave na questão do VAR.
Assim, eu vejo a bola tocar na mão. Eu tenho essa clareza de que a bola tocou na mão. Eu tenho essa impressão vendo as imagens. Mas para mim não tem como olhar todas as imagens e chegar à conclusão de que não tocou. Que é isso que eles falam. Eles chegam à conclusão de que não tocou. Não é assim, inconclusivo, não dá para saber. Eles têm, não. Eles têm que concluir que tocou. A decisão de campo foi que não tocou. Eles têm que ter a certeza absoluta que tocou para poder mudar a decisão. Não é que Sim, mas eles chegam à conclusão, tocou. Eles tomam essa decisão que tocou na mão. Eles poderiam dizer que é inconclusivo e permanece a decisão de campo. Eles não são obrigados a concluir que tocou. E eles tomam essa decisão com base nas imagens, tocou, né? e aí me surpreende muito. Que não tocou. Porque, assim, que não tocou. Isso. Eles tomam a decisão, que não tocou, deixam. E isso não está claro pelas imagens. Isso, assim, desculpa, não tem como você tomar essa decisão, não tem uma imagem conclusiva de que não tocou. Porque tem várias imagens que sugerem que tocou, inclusive o direcionamento da bola. Porque, assim, ou ela bateu na barriga ou ela foi direto, e não explicaria o curso que a bola toma no lance. E aí, só para juntar com o lance do gol, em que tem uma falta que o juiz não marca e uma falta que ele dá, eu entendo, inclusive, a reação do Zubeldia na coletiva. Porque a gente exige demais dos treinadores nas coletivas e de menos dos jornalistas. O jornalista pode questionar o trabalho do treinador o quanto ele quiser. Se ele está ali na coletiva bonitinho, pergunta o que ele quiser. Estou falando da pergunta específica do repórter com quem ele discute, que foi uma pergunta totalmente normal. Mas os treinadores são ali obrigados a responder qualquer pergunta e o cara não pode rebater, e aí quando ele fala, eu estou nervoso, por que eu estou nervoso? Tem 2 lances claros, em um lance que ele é prejudicado 2 vezes. Assim, o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem, mas muito. Então, assim, esperar que o treinador sente ali e fique ali sentadinho, bonitinho, respondendo tudo educadamente, quando ele acabou de sair de campo e o time dele foi prejudicado pela arbitragem, não uma, mas 2 vezes, e com evidência de vídeo, eu acho muito. E também fico chocada que a gente esteja numa das arenas mais novas do Campeonato Brasileiro, no campeonato mais rico da CBF, que é muito rica, e não tenha imagem melhor. E não tenha uma imagem com uma condição e uma definição melhor. Com mais definição, né? Com melhor definição. A qualidade da arbitragem, aquela gritaria e a definição da imagem, para mim, são inaceitáveis na Série A do futebol brasileiro. Inaceitáveis, assim como a decisão da arbitragem. Eu acho que a pergunta do Léo Lepre, repórter Léo Lepre da TV Globo, acho que a pergunta é bem honesta, quero ouvir o Casão sobre o tema, porque ele relatou durante a transmissão que o Zubeldia e a comissão técnica estavam muito irritados, porque no lance do primeiro gol, eles pediram para os jogadores do São Paulo ficarem atentos ao rebote, e eles não ficaram, e o Vargas fez o gol. Então ele podia estar irritado com a falta de atenção do time no rebote, ele podia estar irritado com o gol que o Ferreirinha perdeu, que poderia ter sido a virada, ele podia estar irritado com o Alan Franco, que fez uma falta para cartão vermelho com 10 minutos do segundo tempo e prejudicou as chances do time buscar o empate. Acho que perguntar para ele por que ele estava irritado era justo. Eu, sinceramente, não vejo problema na pergunta do Léo Lepre. Quero ouvir o Casão aí sobre o tema. Cara, é isso. A pergunta foi uma pergunta normal. Né? Não foi uma pergunta direcionando a agressividade do cara, o nervosismo do cara, a irritação do cara. Foi uma coisa, por que você está irritado? Não foi essa a pergunta? Qual é o motivo da irritação? Então, a irritação é óbvio. É o pacote todo do que aconteceu no campo, do que aconteceu no jogo. Muitas coisas da irritação do Zubeldia é do time dele. É das coisas que ele viu do time dele. Mas, é claro que a irritação maior é exatamente o lance do gol, que foi prejudicado. Eu acho que a bola... não dá para ver, não é conclusiva a imagem, mas a bola só poderia ir naquela direção que ela foi se ela resvalasse na mão. Ela bateu na barriga e ela ia correr. Como bate um pouco na mão, ela direciona e vai lá e quebra o goleiro. Tira o goleiro da jogada. Na minha visão é essa. Que a bola resvalou na mão do Paulinho e ela tirou o goleiro da jogada. Agora, cara, cada um tem o seu temperamento, né? É complicado você julgar um cara que saiu do jogo, o time perdeu e ele tem aquela reação. Eu acho excessiva a reação dele. Eu acho excessivas as reações que o Abel já teve diversas vezes
parece que melhorou um pouco no banco, né? Mas diversas chute no microfone e tal. Não é só o Abel, nem só o Zubeldia. Todos os treinadores já fizeram isso, brasileiros inclusive, e a gente discute quando é um treinador estrangeiro que faz isso. Essa é a minha visão. Nós temos que discutir quando é um treinador estrangeiro, mas nós temos que discutir quando os outros fazem. Todos fizeram. O Tite já fez. Todo mundo já fez isso, né? A reação dos treinadores, elas são excessivas. Eu não estou passando pano para ninguém. Nem para Abel, nem para Zubeldia, nem para ninguém. Eu estou falando que a reação dos treinadores, elas são excessivas. Eles passam do ponto. Porque a pergunta do Léo Lepe não tem nada a ver com a reação do Zubeldia. Ele já chegou na coletiva já totalmente dominado pelo ódio do jogo, né? Eu acho só que todos eles fazem a mesma coisa e todos eles precisam melhorar, de alguma forma ou de outra. Você viu o Dorival durante a Copa América também. Contra o Uruguai também. O tipo de reação no banco. As coisas eles precisam melhorar nesse tipo de comportamento. Mas não dá para você tirar do cara o estilo, a característica da emoção que o cara tem, do tipo do temperamento que o cara tem. Nós não podemos tirar isso do cara. Como você vai tirar isso do cara? Eu, por exemplo, eu jogava futebol, eu sou um cara sossegado, eu sou tranquilo, não discuto nem em campo, nunca briguei com ninguém. Mas com arbitragem, erro de arbitragem, eu ficava feroz. 3 segundos depois, eu estava quietinho na minha, só querendo jogar bola. Mas aqueles minutinhos ali já podia ter me botado para fora. Já fui expulso algumas vezes por causa desses 1 minuto, 30 segundos e algum que você fica cego. Então, é uma coisa conjunta, né? É uma coisa conjunta. Não dá para mudar o temperamento dos caras, mas eles têm que se controlar e se comportar melhor. A agressividade deles não tem relação com as perguntas dos jornalistas. Essa é a minha opinião. Eles estão irritados com o que eles viram no campo. E eles não podem descontar na coletiva. É isso que eu acho. Qual?